outro tipo de lago associado à linha costeira no Brasil, também muito comum aqui no Brasil, são esses lagos chamados lagoas costeiras, né? Essas lagoas, elas são formadas pelo isolamento de enseada marinha ou braços de mar através de cordões de areia, né? Então, através da deposição de sedimento marinho. Vejam aí o que acontece em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, né, gente? Vocês perceberem aí, você tem de um lado o mar, aí você tem um cordão de areia, né? E depois a formação de um lago, de lagoas, que são chamadas de lagoas costeiras, né? É muito comum isso no Rio de Janeiro e até conheço algumas que são localizadas, eu vou mostrar mais para frente, localizadas na região de Macaé, né? Inclusive já teve até um congresso internacional de limnologia que foi lá, e a gente conheceu essas lagoas e elas são muito bonitas, né? E são totalmente diferentes da água marinha. Ela tem uma água salobra, né? Não é salgada, é uma água salobra, que tem água doce, né? E você tá num ambiente, aí você atravessa a areia e vai para o mar. Você fica com os dois ambientes para você poder. Tem muito turista, né, para conhecer esse tipo de ecossistema que vale muito a pena, é muito bonito. Então, lagos associados a essa linha costeira, né, principais processos que formam, né, as lagoas formadas primeiro, né, pelo isolamento de enseada marinha ou braço de mar através do cordão de areia, como a Lagoa dos Patos, que tem 9.919 quilômetros, né, é uma lagoa, né, chamada Laguna dos Patos ou Lagoa dos Patos, que é imensa. Macaé, que eu acabei de falar para vocês, né? Então você veja aí a formação, você tem o mar de um lado e depois tem o cordão de areia e do outro lado você tem as lagoas, né? E elas têm uma cor escura também, né? Com matéria orgânica. Esse tipo, né, de lagoas formadas pelo fechamento da desembocadura de rios, que também pode acontecer, né? É comum em regiões de tabuleiros, chamados de tabuleiros costeiros, né, que a gente vê em alguns locais, que também ocorrem. Vocês observem aí a formação, como que é formado, né? Vejam a figura 1 e a figura 2. Você vai vendo que vai sedimentando até fechar aquele local, né? Esses são chamados tabuleiros costeiros, né? Que é exatamente aonde você tem a deposição de sedimento marinho na desembocadura desses pequenos rios. Então são vários, né, que são rios de estuário. Lembra que eu falei de estuário na primeira aula, né, que são aquelas regiões que você tem a influência tanto do mar como do rio, né? Então, são aquelas áreas de transição, são aqueles ecótonos que eles podem ficar ali tranquilamente ou também ir através da deposição desse sedimento, ele pode simplesmente se transformar num lago ali se ficar totalmente isolado do mar, né? Isso acontece nas lagoas de Manguaba, né? Em Alagoas, Carapebus, Ilha Comprida, Cabiúnas, são no Rio de Janeiro, essas daí eu conheço, né? Principalmente Carapebus, que foi a que eu conheci. E também, eu não coloquei aí, mas uma região que também tem isso é a região do, de Tabuleiros Costeiros aqui perto. Peraí, pessoal, que eu esqueci o nome. Aracaju, tá? Em Sergipe, você também tem uma região de tabuleiros costeiros, né? Mostrando só aí algumas lagoas que eu falei para vocês, a Lagoa de Mundaú, a Lagoa de Carapebus e de Cabiúnas, que são próximas umas das outras, por isso que a gente coloca elas juntas, né? Sim, também temos essas lagoas, como essa lagoa de Alagoas, a Lagoa do Rodeio, que tem aproximadamente 8 quilômetros, né? E essas lagoas aí, como ela tem influência marinha e ela tem condições favoráveis, elas conseguem compor dentro delas, apesar de ser uma lagoa, você tem recife de coral,
porque você tem uma qualidade favorável tanto de temperatura, né, como de nutrientes, né, que são favoráveis aí para a manutenção de recifes de coral. Lindo, né? Isso daí é muito bonito, são ambientes assim ímpares, que a gente só vê isso no Brasil, né, gente? Essa riqueza de ambientes lacustres, com formações diversas, a gente vê por aqui, né? É por isso que a gente é tão. A gente está sempre na crista da onda, né? Todo mundo está sempre. Os outros países estão sempre de olho na gente, né? Porque a gente detém muita água doce, né? No Brasil, e sobre muitas condições diferentes, né? Então, o Brasil, além de um potencial imenso turístico, né, para conhecer tudo isso, vocês imaginem, né? A gente ainda detém água doce, né? Que esses outros países não têm, né? Então tem aí, né, a Lagoa Feia em Campos, no Rio de Janeiro, a maioria no Rio de Janeiro, né? Como elas são costeiras, elas estão próximas do mar, né, gente? A Lagoa do Espírito Santo de Ju-Paraná, né? Que são formadas também por sedimento flúvio marinho, né? Flúvio de rio e marinho do mar, tá? Então você tem sedimentos tanto de um lado do rio como do mar, que são essas lagoas que a gente chama de lagoas costeiras. Aí o litoral fluminense, né? Elas são rasas e abastecidas por pequenos córregos e pela água da chuva, por isso que a água, como eu falei para vocês, elas têm ainda uma relação com o mar, né? Por isso que a água ainda é salobra, porque tem a mistura de água salgada com água doce, né? E dependendo da maré, se a maré estiver muito alta, se acontecer, né, da maré estiver muito alta e tal, você tem o extravasamento também, que vai para essas lagoas, e aí você tem, às vezes, em determinados momentos, ela muito mais salgada, ou em determinados momentos ela mais doce, né? Porque vocês sabem que o mar, né, a maré vai variar de 6 em 6 horas, né? Como vocês aprenderam lá em algumas disciplinas e como a gente viu lá naquela disciplina que a gente aprendeu, da disciplina de professora Vinina, que vocês conheceram um local assim, a disciplina do professor Benoit e a própria disciplina minha, né, de protistas, que a gente conheceu Barra Grande, né, e a gente teve que trabalhar toda a disciplina em cima do quê? Da tábua de maré, né, gente, que é o momento em 6 horas que ela enche e 6 horas que ela seca, né, então é assim que se comporta a maré num ambiente lacustre, né, desculpa, num ambiente marinho, desculpa. Bom, como eu falei para vocês, né, também um outro tipo de ambiente aquático que a gente tem no Brasil, né, que são essas represas que eu falei para vocês, né, que é a formação lacustre de uma forma artificial, né, formação de um ambiente lacustre artificial construído, né, e eu mostrando aqui, né, as diversos objetivos da construção de represas, né? Essa figura que eu já mostrei na primeira aula, mostrando que as represas são ambientes híbridos, né? E os processos de sedimentação e as alterações no ambiente, né? Muitas represas precisam ter na sua construção aquelas escadarias, né? Para que você possa atender às necessidades dos peixes durante o período de piracema, né? Isso é importante que tenha qualquer projeto de licenciamento ambiental, né? A construção disso. Vou falar um pouco mais sobre isso para vocês. Lembrando que um dos impactos também da construção de represas são as alterações físicas e químicas da água. E essas alterações físicas e químicas da água que ocorrem em represas propiciam o aparecimento de plantas aquáticas, também chamadas de macrófitas aquáticas, e a depender das espécies,
depender do banco de sementes que é formado, né? Se forem locais que não tiverem muita profundidade, né? E que conseguirem desenvolver essas espécies, dependendo das espécies, né, da fisiologia de algumas espécies, como Egeria najas, Egeria densa, que são algumas espécies que são consideradas daninhas, essas espécies abundam essas represas, entram nessa... Deixa eu mostrar aqui numa figura anterior para vocês. Elas entram nessa... Olha a figura do lado direito, né? Que tem ali onde onde está escrito aí embaixo na figura as turbinas, né? Apesar de que essas turbinas elas são protegidas, né, por uma tipo uma rede de ferro para impedir que essas espécies entrem ali, ou peixe, ou alguma coisa, mas muitas dessas plantas elas ocorrem com em tanta quantidade que elas podem, por conta da quantidade, elas podem romper, atingir essa turbina e causar grandes prejuízos a essas represas, porque você vai ter que desligar, né, para poder retirá-las da onde elas estão ali entupindo aquelas turbinas. Isso já aconteceu no Brasil e algumas vezes, né, em algumas represas. E para evitar isso, você tem que fazer monitoramento da qualidade de água, né, dessas represas, monitoramento e manejo dessas espécies, principalmente quando você consegue observar a existência dessas espécies daninhas em represas que têm todas as condições para acontecer isso que eu falei, porque são milhões de dólares, né, gente, que são de prejuízo para que eu desligue uma turbina, né, para poder retirar essas espécies dessa turbina. E uma vez que acontecer isso uma vez, pode acontecer outras. Então, o ideal é que você faça o manejo dessas espécies, né? Observe ao longo do tempo com monitoramento sério, como acontece no Paraná, né? Itaipu. Vocês podem ver na internet, procurar diversos trabalhos feitos por biólogos, né? Na represa de Itaipu, porque existem na represa vários locais onde abundam essas espécies que têm esse potencial de infestação e rápido, né, porque elas possuem muitas vezes reprodução vegetativa, então elas acabam tomando conta, como vocês estão vendo aí, essa parte verde clara, que vocês estão vendo nessas duas fotografias, são plantas aquáticas, né, e elas tomam conta e impedem navegação, impedem o uso para recreação, impedem todos esses objetivos aqui, ó, regularização, obtenção de energia elétrica, irrigação, navegação, recreação e abastecimento de água. Tudo isso, essas plantas aquáticas acabam interferindo. E elas ocorrem como um sintoma, né, de uma alteração que existe quando se tem a construção de uma represa e não tem a supressão da mata ao redor, né? Então precisa, hoje em dia, não só você tem que fazer a supressão da mata para evitar o aporte de matéria orgânica, né? Porque essa planta, quando ela encharcar de água, né? Quando você tiver a formação do lago, essas plantas vão encharcar, vão morrer, né? E elas vão ter que ser decompostas, então você tem todo o processo de decomposição. Nesse processo de decomposição, você vai ter um incremento dessa água com muita matéria orgânica, muito nutriente, muito nitrogênio, muito fósforo. Você vai ter um processo de eutrofização, e é esse processo de eutrofização que favorece o aparecimento dessas espécies. Então, além de você ter que, então, suprimir essa mata onde você vai ter o lago, hoje nós já estamos mudando um pouco a nossa matriz energética no Brasil, né? A gente não está querendo mais depender tanto de hidroelétricas, né? Porque a gente fica muito dependente de um fenômeno natural, que pode ocorrer ou não, né? Se houver uma modificação climática, você pode ter períodos com pouca chuva, e aí a gente fica com a matriz energética comprometida, que isso, ao longo do tempo, a gente veio mudando isso, tanto que Sobradinho hoje, se a gente fosse lá, a gente ia ver que
você tem ainda, né, a produção de energia hidrelétrica, mas você também tem um parque eólico, energia eólica, e você também tem energia solar, que são aquelas grandes placas que foram colocadas dentro do Lago de Sobradinho, porque aí você tem espaço, e para você ter esse tipo de energia, você tem que ter uma grande quantidade de um grande espaço, né? Que são aquelas placas fotovoltaicas, né? Então, vejam que a gente já está mesclando o tipo de energia para que a gente não passe mais por alguns momentos que a gente passou anteriormente, acho que 2018, 2017, 18, 16, eu não me lembro muito bem qual foi a data, mas que a gente teve volume morto, né? E a gente chegou a ficar, né, com muito medo de não ter, por exemplo, como aguar, né, as plantações aqui no Vale do São Francisco, por exemplo, né, no perímetro irrigado, com rodízio de, de aguar, né, essas rodízio de irrigação dessas culturas, né, em função exatamente dessa diminuição do volume de água. Porque se não chove em Minas, eu não tenho o abastecimento aqui na região, né? Então a gente fica muito dependente de um fenômeno que pode ocorrer ou não. Então o Brasil tem se preocupado com isso já há algum tempo e já vem, ao longo desse tempo, se preocupando com investindo em pesquisa, em tecnologia para principalmente os parques eólicos aqui no Nordeste, né? Que a gente vê em grande quantidade. Ceará, mesmo aqui em Casa Nova, né? Você tem esses parques eólicos, locais que mais ventam, né? Para que a gente possa não depender tanto mais da chuva, né? Bom, então as represas também elas causam aumento da transpiração e da evapotranspiração, o que ocorre é alteração climática local e regional. Né? A gente sabe que o espelho d'água ali da região de Sobradinho, né? Você tem um grande espelho d'água, né? E aquela água que ela é evaporada ali daquele espelho d'água, ela não chove aqui na região, né? Ela, graças a esses ventos, ela é levada e geralmente ela chove lá na Amazônia, o que evaporado daqui dessa região, imaginem, né? Então a gente continua aqui sem chuva ou chovendo pouco, apesar de ser o semiárido que mais chove no mundo, né? A gente chove aí em média 800 milímetros, nenhum outro semiárido do mundo chove tanto como chove aqui, mas a gente ainda assim considera esse local um semiárido, ainda chove, né, razoavelmente pouco, e se a gente comparar em relação às regiões que chove muito, né? Mas se a gente comparar o semiárido daqui com outros semiáridos do mundo, a gente ainda tem uma chuva bem razoável, né? Então, vejam que aquele espelho d'água todinho não favoreceu, né, a evaporação de que ela chova aqui na região, mas sim é levado para uma região que já chove muito, né? Que já tem evapotranspiração e transpiração em alto nível, né? E chove muito, que é a região amazônica. Por isso que eu estou dizendo aí, ocasionando alterações climáticas locais ou regionais. Você tem, a partir da construção de represas também, né, como fator negativo, uma possibilidade de deslizamento, tremores de terra em virtude do peso da água represada na barragem e elevação do lençol freático com efeitos prováveis, né, na agricultura regional, porque você, a partir daí você acaba tendo um aumento da umidade do solo. Quando a gente aumenta a umidade do solo, a gente pode ter algumas complicações, como por exemplo pragas, né, fungos e etc.